Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Draghi, muito obrigada pela sua presença aqui também. Depois de muitos anos de negação, o BCE implementou um programa de política monetária expansionista sem precedentes e a tentativa era a de afastar os espectros da recessão e da deflação na zona euro. No entanto, esse programa coexistiu com a manutenção das pressões sobre os Estados-membros no sentido de aplicarem políticas económicas e orçamentais altamente recessivas. Todos ouvimos a sua declaração inicial hoje e quero fazer-lhe a primeira pergunta, que é, para além do contexto global, para além daquilo que são os seus desejos pessoais, estamos ou não estamos a aproximar-nos de um primeiro balanço a sério? Porque era importante, de cada vez que o senhor aqui vem, diz que vai dar certo a seguir, nunca dá certo a seguir. Portanto, está disponível para fazer um balanço sério ou quer continuar o estado de negação? A segunda questão tem a ver com o sistema bancário. Os bancos caíram em 2016 mais do que caíram no mesmo período em 2008. As expectativas de inflação continuam a baixar e o crescimento é medíocre, que é para não usar uma expressão mais real ainda. Apesar de termos tido condições favoráveis e apesar da enxurrada da política monetária não convencional e de todo o dinheiro público que foi enterrado nos bancos. Nós conseguimos ver neste momento que a política do quantitative easing está entalada entre os riscos de deflação, por um lado, e a queda da rentabilidade dos bancos. Portanto, a minha segunda questão, Sr. Draghi, é o seguinte. Assumindo que o grande problema está na política orçamental, porque não há um policy mix entre a política monetária e a política orçamental, aqui chegados, o BCE faz alguma ideia do que é que anda a fazer? E, finalmente, a terceira pergunta é, mais uma vez, voltando à sua declaração inicial, que diz que agora é que agora é que vai correr bem, apesar de tudo, que agora é que o dinheiro fácil que foi enterrado nos bancos vai chegar finalmente à economia real. Eu digo-lhe, toda a gente percebe, que o policy mix da zona euro é um fracasso e, portanto, o que é que vai ser necessário para que o BCE reconheça as limitações da sua política monetária e a necessidade de uma política orçamental contracíclica? A senhora colocou três perguntas. Em primeiro lugar, a política orçamental, num contexto de política monetária que tem um efeito acumulativo que teve, que tem e que o terá de futuro. Se virmos a política orçamental para a zona euro, agora a situação de facto é um bocadinho expansionista. No ano passado era neutra. Estávamos numa fase de consolidação no ano anterior e agora estamos numa fase um bocadinho mais de expansão. Será que é de expansão para todos? A minha resposta seria não. A política orçamental pode ser utilizada e, aliás, deve ser utilizada dependendo do espaço de manobra orçamental dos diferentes países. E, portanto, temos regras muito complexas, mas a base das regras é apenas uma. Os países que têm espaço de manobra orçamental poderão utilizá-lo e os que não têm espaço de manobra orçamental não poderão nem deverão utilizá-la. Quanto à responsabilidade de utilizar o Pacto de Estabilidade e de Crescimento, essa responsabilidade é da Comissão e as regras atuais já contemplam flexibilidade. A Comissão sabe como interpretar essas regras de flexibilidade. Contudo, há muito que pode ser feito para melhorar as políticas orçamentais de um modo geral, em termos de composição, sejam elas expansionistas ou de contração, no sentido da consolidação. Por um lado, temos a composição das próprias políticas orçamentais, creio que deverá ser amiga do crescimento, isso eu já o disse anteriormente. Amiga do crescimento significa dar incentivos ao investimento público, o investimento nas infraestruturas, por exemplo,
e diminuir a tributação. E financiar também as reformas estruturais que são necessárias para criar estímulo. Estou a falar de reformas estruturais que favorecem o investimento privado, que favorecem a criação de novos postos de trabalho. Esta é a composição ideal das políticas orçamentais. Agora, há que não esquecer que o respeito das regras do Pacto de Estabilidade e de Crescimento é também importante. E é um quadro complexo, porque não reflete as condições económicas iguais em todos os países, porque não existem, mas é este o enquadramento. E eu lembro mais uma vez que a política monetária é a única política de estímulo que foi utilizada nos últimos 4 anos. Quanto à questão dos bancos, e peço desculpa, voltando atrás, os limites da política monetária. Há alguns comentários a esse respeito e nós até falamos de diferentes tipos de limite. Por um lado, temos a vontade de agir, por outro lado, temos também a capacidade de agir e, em terceiro lugar, temos a eficácia das nossas ações. Creio que a senhora falou, sobretudo, do terceiro aspecto. Como eu disse anteriormente, nós no BCE achamos que as políticas monetárias são responsáveis por pelo menos metade da recuperação, do crescimento do PIB da zona euro nos anos mais recentes. Outra metade, na realidade, é imputável a preços do petróleo em baixa atualmente. Portanto, a política monetária, a nosso ver, foi eficaz e está a ser eficaz. Mas, como eu disse várias vezes, há uma série de instrumentos que podem ser utilizados e nós vamos analisá-los a todos e ver quais são os que são mais eficazes. Terceira questão teve a ver com os bancos. Não se importa de repetir a pergunta? Sim, já estamos um bocadinho atrasados. O Presidente Draghi diz a culpa é minha. Por favor, a pergunta, mas muito sucintamente. A pergunta, sucintamente, é a seguinte. Vou tentar dizê-la em inglês. Eu falava do cabaz de políticas que, a meu ver, é fracassado. O fracasso do cabaz de políticas entre a política orçamental por um lado e a política monetária por outro. O senhor disse que o dinheiro vai chegar à economia real. Ora, isso não é o caso, neste momento, pelo menos. E essa era a questão principal que eu gostaria de referir na minha pergunta. Vemos as taxas de juros, temos os spreads, as condições dos empréstimos, o fluxo do crédito, enfim. Parece-me que tudo foi afetado pela política monetária. Aliás, eu já tinha tentado responder essa questão anteriormente.